Olá, eu sou Roberta Fontes e esse é o blog Casamento Passo a Passo. Nesse vídeo, eu vou te dar 8 dicas de como contratar um fornecedor de casamento sem ter trabalhado com ele. Então, você, assessora, fica aqui porque eu vou te contar o que eu faço, quais as estratégias que eu uso para que eu possa orientar o meu cliente no melhor fornecedor para o seu casamento. Antes de eu falar das 8 dicas para contratar um fornecedor, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho das notificações. Assim você sempre vai receber a notificação de quando tem vídeo novo aqui no canal. Bom, então vamos começar a falar exatamente desse processo de indicação e de validação de escolha de fornecedor para a sua noiva, para o seu noivo. Quando o cliente fecha um contrato com você, nossa, a sensação é muito gostosa, porque é um novo projeto, é um sonho que você vai ajudar a realizar. E é super importante, nesse primeiro momento, fazer um briefing, uma reunião de detalhamento de tudo que o seu cliente precisa para o casamento dele, de tudo que ele imagina para o casamento dele. Então, várias perguntas são feitas. E aqui no canal tem um vídeo sobre briefing, então eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder assistir exatamente como fazer um briefing certinho com o seu noivo, com a sua noiva. Mas uma das perguntas que eu acho essencial e que eu sempre faço para o meu cliente quando ele está nesse primeiro processo do planejamento, quando ele inicia, quando ele fica noivo, é o seguinte: você já tem algum fornecedor em mente? Você conhece algum fornecedor no mercado? Você já ouviu falar bem ou mal de algum fornecedor? Na maioria das vezes, o cliente fala um ou 2 nomes, ou às vezes fala: "Ah, não, não conheço". Por quê? Porque ele ainda não entrou nesse mundo do casamento e você, assessora, é que vai apresentar esse mundo para ele. E aí você começa a indicar blogs, indique, por favor, o Casamento Passo a Passo, Instagrams, e sugere esse cliente que comece a buscar referências e também com amigas que já casaram. E é muito natural que dentro desse processo de aprendizagem do mercado, o seu cliente chegue com nomes de fornecedores que você não conhece, às vezes que você nunca ouviu falar. E eu vou te confessar uma coisa, quando o cliente chegava para mim com um nome que eu não conhecia, eu tremia, eu falava: "Nossa, o que será que ele vai pensar de mim como assessora, porque eu não conheço esse fornecedor que ele está indicando". Mas com a maturidade, com o tempo, eu fui aprendendo a enxergar isso com bons olhos. Na verdade, hoje eu tenho N parceiros, N fornecedores de todas as áreas e muitos deles vieram para mim pelos meus noivos. E quando eu comecei a perceber que o noivo e que a noiva eram também os meus aliados na construção da minha lista de fornecedores, eu fiquei mais tranquila e comecei a criar estratégias para validar fornecedores que eu nunca tinha trabalhado, que eu não conhecia. Mas então vamos lá. Como que eu vou validar um fornecedor sem ter trabalhado com ele? A primeira estratégia que eu uso é validar este fornecedor, saber sobre esse fornecedor com o mercado. Então você com certeza conhece outras cerimonialistas, provavelmente tem grupos de mercado com outros cerimoniais e com outros fornecedores. Então o que eu sugiro é que você pergunte sobre esse fornecedor para os fornecedores que você já tem parceria. Por exemplo, se você está querendo saber sobre um fotógrafo, é interessante que você pergunte para cinegrafistas o que os cinegrafistas pensam desse fotógrafo. Ou então você quer saber sobre um salão de beleza, um dia da noiva. Quem é o fornecedor que pode me falar melhor do dia da noiva? Eu penso que o fotógrafo, o cinegrafista, que são profissionais que estão ali no dia da noiva fazendo o making off, eles têm muita informação para poder te passar em relação ao trabalho desse fornecedor no dia do casamento, como por exemplo, ele trata bem a noiva durante todo o dia, ele permite que as fotos sejam tiradas, como que a noiva se sente na hora que ela fica pronta, ela fica satisfeita, como que é o tratamento em relação ao cronograma, ele costuma atrasar?
Enfim, essas informações trazidas por outros profissionais, elas são ricas, porque elas também têm um olhar de bastidor que você precisa para validar esse fornecedor. Segunda dica, que na verdade é uma estratégia que eu sempre uso, tanto para validar o fornecedor, como para gerar mais confiança do meu próprio trabalho com a minha noiva. Eu falo com ela o seguinte: olha, noiva, eu não conheço esse fornecedor, mas eu faço questão de estar presente na sua reunião com ele. Seja uma reunião online, seja uma reunião presencial, enfim, quando você mostra para a noiva que você pode estar numa reunião, quer dizer, você pode sair do seu escritório e se encontrar com esse fornecedor, se for junto dela, melhor ainda, você mostra segurança no seu trabalho e também que você se importa com o casamento dela. E aí, gente, eu vou te falar, eu já tive reuniões com fornecedores que foram ótimas, que eu saí da reunião e falei com a minha cliente: olha, pode fechar com esse fornecedor, eu acho que ele vai te atender bem, eu estou encantada com o atendimento, com o trabalho, como a forma como ele conduz e como ele pretende conduzir o seu evento. E também já saí de algumas reuniões com fornecedores falando o seguinte: olha, eu acho que esse fornecedor é interessante, mas eu acho que o valor dele vai estar além do que a gente estipulou no nosso checklist. Acho que ele não tem o perfil que você deseja para o seu casamento. Não que ele seja ruim, porque aqui não, eu não tenho o papel de ficar apontando o dedo e falando quem é bom, quem é ruim. Mas o papel como assessora é mostrar quem tem o perfil e quem não tem o perfil para o meu cliente. Então, estar junto com o cliente na reunião torna o seu trabalho como consultora, como profissional que valida, mais rico e com mais informação. Até porque, gente, quando você participa de uma reunião com uma noiva, ela passa a te trazer também mais informação do casamento dela, que te permite assessorá-la melhor. Quanto mais próximo você está da noiva, mais elo, mais afeto, mais acolhida você gera para o evento dela. E aí todo mundo sai ganhando. Terceira dica: esse fornecedor já trabalhou no local da festa? Isso não é uma premissa para que esse fornecedor possa trabalhar bem no evento da sua cliente, mas é um ponto muito positivo esse fornecedor já conhecer o espaço. Por exemplo, se o decorador já trabalhou naquele local da festa, então ele já pode te falar aonde funciona melhor uma cerimônia, aonde funciona uma mesa de doce com melhor circulação, a boate, aonde a boate pode ser montada, como que o salão de festas coordena o dia do evento em relação à montagem, à desmontagem. E aí, gente, tem um pulo do gato. Você entra em contato com o responsável pelo salão de festas. E esse profissional, o salão de festas também vai ter uma vivência com esse fornecedor em outros eventos. E ele vai poder te responder algumas perguntas do tipo: ele cumpriu o que foi prometido para aquele casal de noivos que fechou com ele anteriormente? Ele chegou na hora certa? Ele retirou o material dele também na hora e da forma correta? Ele respeitou as normas do espaço? Como que foi a satisfação dos noivos em relação a esse profissional? Então, essas perguntas para o salão de festas são essenciais para que você vá criando também o seu histórico, a sua percepção de qualidade em relação àquele fornecedor. Quarta dica: avalie o portfólio desse fornecedor. E aí, gente, você vai fazer um trabalho de buscar a informação dele no Instagram, no Pinterest, no Google, mas você não vai fazer uma busca aleatória. Você vai fazer uma busca nos comentários, como que os clientes falam daquele fornecedor, como que ele é avaliado no Google, como que ele é visto por outros fornecedores também nas redes sociais. Hoje a rede social é o nosso cartão de visita. Antigamente a gente ia num evento, a gente levava o cartão de visita. Hoje a gente vai num evento e a gente coloca lá, o meu Instagram é tal, o meu canal no YouTube é tal. Então, a forma como esse fornecedor se apresenta nas redes sociais é muito importante para você validar em relação ao seu casal de noivos, ao perfil que o seu casal tem e ao perfil que ele deseja para o casamento. Quinta dica: a partir do momento que você já conheceu esse fornecedor pelos olhos do mercado, pelos olhos das redes sociais, você já tem uma opinião dele em relação ao salão de festa, se ele tiver trabalhado lá também. Você já o conheceu também numa visita, numa reunião presencial. Você começa a ter
mais e mais informações para fazer a seguinte pergunta: este fornecedor tem o estilo do meu cliente? Este fornecedor entende o que o meu cliente quer? Então, conhecer o estilo, porque, gente, cada fornecedor tem um estilo. Alguns são mais bohos chiques, alguns são mais clássicos, alguns são mais tradicionais, e isso em qualquer área do meio casamento. A gente pode falar em tradição, na hora que a gente conversa sobre buffet, fotografia, decoração, vestido, tiara, dia da noiva, enfim. Todos os fornecedores, eles acabam indo por um estilo de trabalho. Então, quando você já tem essa gama de informações, você já consegue também entender se o estilo que esse fornecedor mais trabalha, o estilo que ele se apresenta, é também o estilo da sua noiva, do seu noivo e do casamento deles. Responder essa pergunta pode ser mais fácil para você do que para o cliente, porque você está fora do processo e você consegue ver de cima tudo que o cliente está olhando. E aí, gente, vai também da sinceridade. Se você vê que aquele fornecedor não tem o estilo do seu cliente, você tem que falar. Eu vou citar aqui um exemplo de uma noiva que uma vez me mandou uma foto de um vestido que ela tinha gostado. E eu vi que não tinha o estilo dela. Era um profissional que eu já conhecia, que eu já gostava de trabalhar, mas ele não tinha nada a ver com o estilo da minha noiva. A minha noiva tinha um estilo boho e ele era extremamente tradicional. Eu até brinquei com ela, eu falei: "Olha, se for para o casamento da sua avó, né, uma bodas, eu acho que está bem adequado". E ela, como já tinha intimidade comigo, ela riu muito e falou: "É, acho que não tem nada a ver comigo, ainda bem que você é sincera". Então, nesse momento, assessora, você tem que ser sincera com sua noiva, com toda a sua informação, com todo o seu histórico, com toda a sua técnica. Bom, sexta dica. O preço desse fornecedor, ele está alinhado ao perfil do casamento? E aí eu entro de novo nessa questão de perfil. Você já construiu com seu cliente uma estimativa de custo. Se você tiver dificuldade em construir esse checklist inicial, é só procurar aqui nos meus vídeos, eu tenho um vídeo específico sobre checklist. Então, dentro desse momento que você construiu um checklist e criou uma estimativa de custo para o seu cliente dentro do seu mercado e dentro da realidade dele, do budget que ele tem para o evento, você vai ter que avaliar se esse fornecedor tem o investimento que o seu cliente pode pagar. Se esse fornecedor tem o valor que eu digo dinheiro mesmo, que o seu cliente pode pagar. Porque ele pode oferecer geralmente muito mais alto ou às vezes até mais baixo do que o seu cliente espera. E aí você tem que avaliar também se ele está oferecendo todos os serviços que o seu cliente espera. Eu vou dar aqui um exemplo: decoração. Ah, ele tem meu estilo. Ele também tem o meu preço, Roberta. Mas quando você vai ver a proposta, é uma proposta incompleta para o que o seu cliente precisa. Ele ainda não colocou ali a iluminação cênica, ele não colocou o número de assentos necessário na festa, ele não colocou os lustres que são essenciais, que são, por exemplo, prioridade para sua noiva, ele não colocou uma mesa de doces com uma decoração por baixo dela, ele colocou só uma decoração na mesa. Então, quando você vai destrinchar esse orçamento, ele pode ter um valor abaixo na proposta, porque ele não colocou todos os serviços. E quando ele vai colocando, ele pode ter um valor mais alto do que o seu cliente espera. E aí, gente, é um trabalho de cerimonial, de consultoria, de análise, de proposta bem profunda, que é o que o cliente espera de você como assessora. Sétima dica: confira o contrato desse fornecedor. O seu noivo, a sua noiva te contratou para validar os seus fornecedores. E é premissa básica validar o contrato dele, ler o contrato todo, ver se ele está levando tudo que ele propõe na proposta e analisar, inclusive, as cláusulas. Você pode, como assessor, sugerir que ele contrate um advogado para conferir todas as cláusulas, mas como cerimonial, como assessora, você tem a obrigação de analisar se os serviços que ele está propondo está de acordo com o que o evento precisa. Então, por exemplo, você vai conferir o contrato de um buffet. Você tem que avaliar o tempo de festa, o número de garçons, se tem garçom dos noivos, o número de salgados, se está incluso ali na descrição tudo que foi degustado, tudo que foi acertado
com o seu cliente, o valor de hora extra, se a prataria está inclusa, quer dizer, tudo que você sabe que é essencial para que o evento dele funcione no quesito buffet, que é o que a gente está falando aqui agora, você tem que avaliar. Essa é uma função sua como assessora. Já aconteceu da gente estar validando o contrato aqui, e quando chega na hora de validar, o fornecedor ele insiste em não colocar aquilo que ele propôs verbalmente. "Ah, porque, agora a gente mudou, eu vou ter que cobrar um valor por essa hora, eu conversei com o meu chefe". Não, espera aí, se você combinou numa reunião, você tem que colocar no contrato. Se você está ali na dúvida se vai colocar no contrato mesmo, fornecedor, eu já vou repensar se meu cliente vai fechar com você. Essa postura de validar o contrato com firmeza, é claro, com delicadeza, com educação, é sua como assessora. Oitava e última dica: deixe claro ao seu cliente qual é o seu papel como assessor. Então, você está ajudando o seu cliente a validar um contrato, a contratar um fornecedor, mas o seu cliente ele tem que ter a clareza que você é um assessor, que você não é o fornecedor que ele está contratando. Você está ajudando ele a fechar o cerco, a fazer com que aqueles contratos estejam certos e que o casamento aconteça da forma como ele sonhou. Mas você não pode ser aquele fornecedor. Você não pode colocar o seu nome atrelado ao nome daquele fornecedor. É por isso que eu sempre falo: o cliente é quem tem que assinar o contrato com o fornecedor. O cliente é quem tem que pagar aquele fornecedor. Você, assessor, você, consultor, é um mediador nesse processo. E você, assessor, tem que deixar muito claro, e inclusive escrever no seu contrato, qual é a sua responsabilidade. É validação, é ajuste, é olhar de lince, mas não, eu não assino por aquele fornecedor, ok? Bom, essas são as minhas 8 dicas para você validar o contrato do seu cliente. Eu espero que você tenha ficado mais seguro nesse processo, porque é realmente desafiador e eu falo que eu passo por isso diariamente. Dá sim um medinho em contratar um fornecedor que a gente ainda não conhece, mas quando a gente começa a se tornar parceiro dele dentro desse processo, dentro desse planejamento e conversar com esse fornecedor, não só sobre esse casal, mas depois marcar uma reunião. A experiência que eu tenho é que ele te vê também como uma amiga. E no dia do evento, ele quer mostrar serviço, ele quer fazer bem feito, e aí uma amizade, uma parceria vai acontecer. E aí, assessora, assessor, eu vou também te dar uma dica aqui da Roberta, consultora, profissional, assessora, que ama fazer casamento, mas que sabe que só o amor não gera eventos de sucesso. É preciso estudar, é preciso se aprimorar, é preciso entender com quem já tem muita experiência como funciona a organização de um casamento, que é um evento que não pode ser passado a limpo. Eu vou deixar aqui na descrição também o link do curso que eu indico, que eu acredito, que eu valido como assessora de eventos, para que você possa melhorar, aprimorar também na sua carreira como assessora. Um beijo e até a próxima.